Então a gente já... Vou mudar aqui, desculpa a demora, mas é porque eu fiquei sem o tablet, então não funcionou aqui o que eu queria fazer, então eu tenho que quebrar um galho aqui. A gente já começou lá o capítulo 2, onde a gente falou da lei de Ohm, das topologias de circuito, né? Depois falamos de resistividade e resistência. Vimos que, pela lei de Ohm, V igual a RI, né? E a gente foi passando, onde a gente falou de potenciômetros, resistores variáveis, etc. Né? E falamos da definição de potência. Entramos na parte de topologia, onde a gente fala de nós, ramos e laços. E a gente terminou, e aí na topologia a gente vê o que é elemento em série, elemento em paralelo, etc. A gente terminou a última aula, a gente falou das duas leis de Kirchhoff, tá? Lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes, tá? Lei de Kirchhoff das correntes diz que o somatório, a soma algébrica das correntes em um nó ou em um percurso fechado é nula, certo? E a lei de Kirchhoff das tensões fala que a soma algébrica num laço, das tensões é zero, ok? A gente fez alguns exemplos, A gente terminou aqui na parte de resistores em série, E a gente vai ver também resistores em paralelo. Quando a gente fala em resistores em série, uma coisa que a gente vai ver também é o que a gente chama de primeira aplicação prática de circuitos, que é o que a gente chama de divisor de tensão, certo? Vocês vão ver já já como é que funciona isso, tá? Então, o que é elementos em série? Elemento em série já tinha falado. Elemento em série é quando eles compartilham apenas, quando dois elementos compartilham um único nó, ou seja, um nó só está sendo usado por dois elementos, certo? Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de coisa, Então, aqui, ó, no desenho aqui do circuito, vocês podem ver, ó. Opa, desculpa. Dois resistores, tá? Então, dois resistores. Ele tá, deixa eu botar o modo caneta aqui, porque ele não notou a minha caneta aqui. Ele não está reconhecendo a caneta aqui, só um instantinho. Essas coisas acontecem. Eu tentei testar, mas eu tive que fazer outras coisas, durante... Eu vou parar a apresentação aqui só um instantinho, para ver se ele reconhece a minha caneta aqui. Tá, deixa eu ver aqui se ele vai agora chamando a apresentação. É um problema, Quando a gente não testa, vocês me desculpem, mas eu não tive tempo de testar e eu tive que mudar isso em cima da hora. Estava até funcionando a caneta aqui, eu não sei porque parou de funcionar. Tá? Isso eu tinha testado, mas eu não sei porque ela parou de funcionar. Deixa eu chamar novamente o PowerPoint.
Ai, ai. Obrigado. Ok, vamos lá, vamos começar de novo. Pelo menos vamos voltar lá no ponto em que a gente estava. Ok. Legal. Vamos ver se eu consigo escrever agora. Ai, meu Deus do céu. Ok. Agora foi. Agora foi. Tá. Ok, então como a gente estava falando, né, aqui tem um nó, certo? Nesse nó tem dois elementos, um resistor R1 e um resistor R2, certo? O que vai acontecer? Como eles estão em série, ou seja, os dois estão conectados ao mesmo nó, não tem mais ninguém conectado a esse nó, tá? O que está acontecendo aqui nesse circuito? O que é comum aqui? O que passa por eles? Está desenhado já, é a corrente. Então, o que vai acontecer? Você pode escrever para esse circuito aqui o seguinte. Notem, vocês não conseguem aqui... Lembra das três leis? Primeira lei, V igual a RI. Depois, lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões. Nesse circuito que vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo? Nesse circuito, né, não adianta eu usar... Eu posso usar a lei de Ohm, mas não adianta usar a lei de Kirchhoff das correntes. Na verdade, a única coisa que a lei de Kirchhoff das correntes vai me dar nesse circuito é que só existe uma corrente, certo? Então, por exemplo, a corrente está entrando no resistor R1, a corrente está saindo, digamos assim, né? E está entrando no R2 também, certo? É a mesma corrente, tá? É a que sai do R1 e entra no R2, tá? Então, já que eu não posso usar a lei de Kirchhoff das correntes, se eu quiser ver mais informações desse circuito aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar a lei de Ohm, tá? Então a lei de Ohm vai me dar o quê? Vai me dar que a tensão ali, ó, V1 é igual a quanto? É igual a R1 vezes a corrente I, né? E a tensão V2 é igual a R2 vezes a corrente I, tá? Isso eu já sei. E eu posso usar também a lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das tensões me diz o seguinte, ó, soma algébrica das tensões. Eu vou começar aqui, ó, nesse ponto. Vou percorrer o meu loop, a minha malha aqui, né? O meu percurso fechado, o meu laço, tá? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui menos V. Por que menos V? Lembra? É o primeiro sinal que aparece, não é isso? Ok? Aí depois, mais V1, né? Mais V1. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Mais V1. Por que mais V1? Porque é o primeiro sinal que aparece. Por que você colocou mais ali no sinal do resistor? Porque, lembra? Se você tem um resistor, a corrente está entrando nele. Aonde entra nele, sinal positivo, certo? Aonde sai, sinal negativo. A mesma coisa aqui, ó. Mais menos V2. Então é mais V2 igual a zero, tá? E aí,
E aí agora eu posso, né, encontrar o quê? Que o V é igual a V1 mais V2. Tá, isso eu já tinha visto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e vou usar esses dois resultados aqui da lei de Ohm, que V1 é igual a R1 vezes I e V2 é igual a R2 vezes I, ok? Então, olha, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que V é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I, né? Se eu colocar o I em evidência, V é igual a I que multiplica R1 mais R2, certo? Agora, olha só, o que eu tinha lá na figura anterior? Eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha uma fonte de tensão, vou até desenhar diferente, ó. R1 e R2, tá? Aqui tinha mais ou menos V1, mais ou menos V2, certo? Vamos pensar então agora em substituir esse conjunto aqui, ó, por uma coisa equivalente, certo? Por uma coisa equivalente. Como assim? Vamos supor que a gente queira substituir esse conjunto todo aqui por uma resistência só. Em vez de ser duas resistências, uma resistência só. Então seria alguma coisa assim, ó. Resistência equivalente, tá? Ok? A corrente que estava saindo aqui era I, a corrente que está passando aqui era I. Essa tensão é V, e como eu estou substituindo, tudo isso aqui, ó, tá? Vai ser substituído, né? Na verdade, o R equivalente substitui aquela estrutura que está aqui do lado esquerdo, né? Que é o R1 e R2, tá? O que você pode escrever aqui, nesse circuito? A gente pode escrever o quê? Que V é igual a quanto? O R equivalente vezes o I, que é o mesmo do circuito anterior. Agora compara isso, que está aqui, ó, com isso que vocês encontraram aqui antes. Compara as duas coisas. Né? O que vai acontecer? Isso aqui tem que ser igual, né? É a mesma tensão. E aí você chega, o quê? Você chega que o R equivalente é igual a quanto? R1 mais R2, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que quando você tem resistores em série, você pode substituir, né, esses dois resistores em série por um único resistor, né? E qual vai ser a resistência desse resistor equivalente, né? O único resistor equivalente, qual vai ser a resistência? Vai ser a soma daqueles dois. É fácil provar, se eu tiver 3 resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma dos 3. E assim por diante. Ou seja, se eu tenho N resistores em série, né, eu tenho que a resistência equivalente, Rn, ou resistência equivalente, né, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4 até o último resistor. Certo? Ok? Então, resistores em série, o que eu faço com a resistência? Eu somo as resistências. Tá? Legal. E agora? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece quando você tem os resistores em série. Como assim? Vamos pegar aqui o circuito, ó, vou desenhar de novo. V, né? E vou colocar aqui o R1, aqui o R2, aqui a corrente I, e vou colocar o V1 e vou colocar o V2, tá? Olha só, eu não calculei, mas se eu quisesse, não calculei, mas na verdade, eu podia pegar o valor de I aqui da minha equação anterior, não podia? Ele saía em função do V
do R1 e do R2, certo? Legal. E aí? E aí você tem o seguinte, ó, o I fica sendo então o quê? O V sobre R1 mais R2, certo? Se eu pegar agora e substituir isso, né, aqui, ó, na fórmula de quem? De que? Vocês lembram que quem é V1? R1 vezes I. Quem é V2? R2 vezes I. Se eu substituir agora, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que o V1 é igual a R1 vezes V dividido por R1 mais R2, ou vezes I. Né? Isso aqui é o I, né? Certo? Legal? E aí, o que acontece? O que vocês estão vendo? Notem, o que eu estou vendo é que quando eu tenho dois resistores em série, as tensões que estão nesses resistores são proporcionais à tensão total de acordo com o tamanho dos resistores. Como assim? Né? Se você pegar, o que é isso aqui, ó? O que é, vamos ver esse lado aqui que está mais fácil de ver. O que é R2 sobre o R1 mais R2? É a porcentagem, digamos assim, do resistor R2 na soma total. Certo? Ok? Então o que vai acontecer? Eu consigo dividir a minha tensão proporcionalmente em relação a R1 e R2, certo? Se R1 for igual a R2, o que eu fiz? Eu acabei de gerar duas tensões o quê? Se R1 é igual a R2, V1 vai ser igual a V2, certo? Então as tensões, né, são iguais, certo? Por quê? Porque vai dar R sobre R mais R. R sobre 2R, né, meio, certo? E essa tensão vai ser a metade da tensão total, certo? Com isso, eu consigo, por exemplo, já fazer uma aplicação mais simples possível, mais uma aplicação. Como assim? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui para isso. Não tem. Mas eu vou fazer um exemplo aqui, né? Eu quero que vocês façam agora o seguinte, pensar um pouquinho, ó. Eu tenho no meu laboratório uma fonte de alimentação fixa de 12 volts. Ela é fixa, eu não tenho como regular essa tensão, certo? E aí, é o seguinte, eu quero usar essa fonte para alimentar um circuito que ele só pode trabalhar com 8 volts, certo? Com 8 volts. E aí eu falo para vocês, olha, eu tenho aqui na minha bancada, né, vários resistores, certo? E eu tenho lá, por exemplo, para facilitar o entendimento de vocês, eu tenho 3 resistores de, vamos dizer, 1 kΩ. Eu quero que vocês montem um circuito que me permita, que use a fonte, né, de 12 volts, certo? E que use 1 ou 2 ou 3 resistores, de maneira que eu possa pegar 2 terminais aí do meu circuito e eu possa ler ali 8 volts, eu possa usar os 8 volts, tá? Então pensa aí como é que vocês podem fazer, tá? É muito simples se você usar o que eu acabei de ensinar, que é a divisão de tensão, certo? Muito simples. Notem que não precisaria ser 3 resistores de 1 kΩ, certo? Podia ser 3 resistores de 100. Basta que os resistores sejam iguais, já facilita a minha vida. Obviamente, se eu tivesse resistores de valores diferentes, também podia chegar lá, certo? Vamos supor que vocês só tenham isso.
Pensa aí o que vocês vão fazer. E dá para fazer de um monte de maneiras, mas como eu só ensinei por enquanto elementos em série, imaginem aí uma maneira que vocês possam usar para conseguir esses 8 volts aí. Pensa bem aí, tá? Para a gente já tentar entender melhor. Oi. Não, tem que ser 8 volts, exatamente. Exatamente 8 volts. Então, pessoal, olha só, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso, né? Eu acabei de dar a dica, né? Eu falei que eram 3 resistores. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar os 3 resistores em série, né? Já que eu estava falando de resistência em série. Notem que eu não vou nem colocar os valores, vou colocar até o valor genérico R aqui, ó. R, R e R. Estão vendo? Tá? E agora? Agora, olha só. Se vocês estão olhando ali, o que acontece? Se você usar aqui, né, a teoria que a gente acabou de ver, o que acontece aqui, ó? A gente pode ver que cada tensão aqui, ó, V1, aqui V2 e aqui V3, cada uma dessas tensões aqui, se a gente olhar, ela vai ter o mesmo valor, porque o que vai acontecer? Quanto é que vão ser essas tensões? Vão ser a tensão total V, que multiplica R sobre R mais R mais R. Certo? Cada uma dessas tensões aqui. Por quê? Porque a tensão vai ser R vezes sobre a resistência equivalente vezes V. Certo? A resistência equivalente vai ser 3R, vai ser R mais R mais R. Então o que vai acontecer? Esse V1 aqui vai ser igual ao V2, que vai ser igual ao V3. Os 3 resistores são iguais. Certo? E quanto é que vai ser o valor deles? Cada um dessas tensões, V1, V2 e V3, vai ser 4 volts. Concordam? Vai dar 1/3 do V, que é 12. Todo mundo entendeu? Sim? Então eu tenho 4 volts em cada uma daqueles resistores ali. É só pegar 2 resistores em série e pegar as tensões. Né? Se eu pegar daqui para cá, né, eu já vou ter os meus 8 volts. Se eu pegar daqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, quanto é que vai ter aqui? 8 volts. Certo? Qualquer caso eu conseguiria, nesse caso aí, os 8 volts. Certo? Vamos supor que você não tenha 3 resistores, só tenha 2 resistores. Né? Se eles forem iguais, não dá para gerar os 8 volts, porque se eles forem iguais, o que vai acontecer? Você vai ter 6 volts em um, 6 volts em outro. Tudo bem? Certo? 6 volts em um, 6 volts em outro. Mas se eles forem diferentes, dá para fazer com 2 resistores? Se eles forem diferentes. Tá, dá um exemplo aí que eu posso fazer.
Quais seriam os valores desses resistores? Para dar um resultado 8, por exemplo, se forem só 2. 1 e 2K, acabou. Entendeu? Você coloca 1 e o outro 2K. Vai ser 2 sobre a soma, que é 2 mais 1, 3. 2 terços de 12, né? Vai dar 8. Foi entendido isso? Notem, quanto maior o valor do resistor, maior a tensão. Então, a divisão da tensão, esse circuito que faz isso, a gente chama de divisor de tensão, certo? Ele divide a tensão proporcionalmente, diretamente proporcional em relação aos resistores. Se o resistor for maior, a tensão é maior. Nesse exemplo aí que vocês falaram de 1 e 2K, no resistor de 2K vai ter uma tensão de 8. E no resistor de 1K vai ter uma tensão de quanto? De 4. Ele é menor, tem uma tensão de 4. O outro é maior, tem uma tensão de 8. É diretamente proporcional. Foi entendido isso? Legal, essa é a divisão de tensão. Agora vamos ver, né, resistores em paralelo. Vamos começar sempre com 2 resistores em paralelo. Depois a gente aumenta para um número N. Né? Lembra? A gente fez resistores em série. Colocou 2, mostrou que a resistência equivalente era a soma. Aí a gente falou, vamos aumentar para N. Certo? Então, resistores em paralelo. Se 2 elementos estão em paralelo, eles compartilham os mesmos 2 nós. Certo? Ok? Estão ligados aos mesmos 2 nós. Ó, quais são os 2 nós? Na verdade, quem é que está em paralelo aqui nesse circuito? Aqui tem 2 nós. Quem é que está em paralelo nesse circuito? O R1, o R2 e também a fonte, certo? A fonte também está em paralelo, ok? Mas, obviamente, R1 e R2 compartilham os mesmos 2 nós. Pode ter mais gente em paralelo? Pode, nesse caso tem a fonte, tá? E aí, o que acontece? Nesse caso, né, notem, você tem, nesse caso aqui é bem simples de ver, nesse nó aqui, você tem 3 elementos chegando nele. Uma fonte, um resistor R1 e um resistor R2. Nesse caso, a corrente não vai ser a mesma, certo? A corrente vai ser dividida, ok? Por que vai ser dividida? Porque a lei de Kirchhoff das correntes me diz que as correntes que entram no nó, né, a soma igual às correntes que saem, certo? Então, quem está entrando é a corrente I. Quem é que está saindo aqui no nó A? São as correntes I1 e I2, certo? Ou seja, pela lei de Kirchhoff das correntes, eu posso escrever que o I é igual a I1 mais I2. Mas quem é I1? I1, a gente pode usar aqui que vai ser o quê? Aqui não vai ter um V1? Vai pela lei de Ohm, V1 igual a R1 e 1. Aqui não vai ter um V2? Vai. Por quê? Porque pela lei de Ohm, V2 é igual a R2 e 2. Mas peraí, esse V1 aí é o V em cima do R1. Mas olha só, dá para perceber claramente, né? Quem é V1? É a tensão entre esse ponto e esse ponto. É a tensão entre esse ponto e esse ponto. Peraí, então V1 igual a V2. Sim, V1 igual a V2. Quando os resistores estão em paralelo, o que acontece? A tensão é a mesma. E como isso aqui ainda está em paralelo com a fonte, a tensão é a mesma da fonte. Nesse caso, V é igual a V1, que é igual a V2. Certo? Mas quem é V1? R1 e 1. Certo? Ah, mas então, V1 é igual a R1 e 1, então a gente pode dizer que o I1 é igual a V1 sobre R1. Sim, o I1 é igual a V1 sobre R1. Quem é o I2? O I2 é igual a V1 sobre R2. V2 sobre R2, desculpa. V2 sobre R2. Mas V1 é igual a V2, então a gente pode dizer isso tudo que é V sobre R1 e V sobre R2. Certo? Ok? Agora eu posso colocar o V em evidência. Certo? Então isso aqui vai ser um V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Legal? E eu posso dizer também, se eu quisesse fazer aquela equivalência, qual seria
a resistência equivalente, se eu tenho aqui mais menos V, e aí aqui eu tenho só uma resistência equivalente, ó. A corrente I aqui não é igual? Nos dois casos, não tem que ser igual lá em cima? Né? Eu quero substituir o quê? Isso aqui por uma coisa equivalente aqui, ó. Certo? A corrente I lá não é a mesma? Certo? Não é a mesma corrente? Então o que vai acontecer? A minha resistência equivalente aqui embaixo seria o V sobre I. Ou o meu I seria quem? O V sobre a resistência equivalente. Concorda comigo? V sobre resistência equivalente, ó. V sobre resistência equivalente. Que é igual a V, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, eu posso escrever que 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Concorda comigo? Por quê? Ó? Deixa eu apagar aqui. Por quê? Isso aqui... Deixa eu apagar de novo. Aqui você vai ter... Deixa eu mudar aqui. Isso aqui é... Eu vou escrever isso aqui, ó. Então, isso aqui e isso aqui tem que ser iguais. Cuidado para não confundir, né? Não é resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E sim, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Concordam comigo? Certo? Por que 1 sobre? Porque não é V vezes a resistência equivalente. É V sobre ela. Certo? E as coisas têm que ser iguais. Matematicamente falando. Está todo mundo entendendo? Bem simples ali. Está todo mundo entendendo? Então eu chego que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Notem, essa equação eu posso generalizar se eu tiver N resistores em paralelo. Aí o que vai acontecer? 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais e assim por diante. Certo? E assim por diante. Legal. E aí? Essa equação aqui, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, chega a esse resultado aqui, ó. Que é a resistência equivalente. O que você escreve aqui? Você pode escrever, ó. Eu vou até apagar aqui para fazer um meio termo aqui, para a gente poder chegar no resultado. Você não pode escrever isso aqui? Não posso escrever isso aqui? 1 sobre a resistência equivalente igual a R2 mais R1 sobre R1, R2. Coloquei sobre o mesmo denominador e somei. São duas frações. Certo? Quando você inverte, o que acontece? Resistência equivalente é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2. Isso é o famoso produto pela soma. Dois resistores em paralelo, o resistor equivalente é o produto pela soma. Certo? Dois resistores em série, o resistor equivalente é a soma. Exatamente. Tá? É a soma. E aí? E aí a gente já conseguiu. Obviamente, o que vai acontecer se você tiver N resistores, né? Aí fica difícil você falar em produto pela soma, porque já começa a complicar, tem que ser um soma 2 a 2, etc. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, não é N resistores, a gente usa aqui 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Certo? Que é a fórmula geral. Legal? O que acontece quando você tem resistores em paralelo? Aqui vamos ver como são dois, mas podia ser vários resistores. O que você vai ter quando você tem resistores em paralelo, né, é que a corrente vai ser dividida. Certo? E aí notem o seguinte, ó, né, a gente viu que a corrente total é a mesma, I, não é isso? Vou voltar aqui, ó. Corrente total é a mesma, é a corrente I, ok? Mas o que acontece? Ó, ela se divide em 1 e 2. Legal. Quanto é o valor de I1? A gente viu que o valor de I1 era igual ao V1 sobre R1 pela lei de Ohm, mas como V é igual ao V sobre R1, beleza. Quanto é que é o valor de
I2. O valor de I2 é o V sobre R2, certo? Ok? Seria o V2 sobre R2, mas como todos os V's são iguais, é o V sobre R2. Legal. Mas quem é o V? O V é o I vezes a resistência equivalente, a gente já tinha visto. Mas a resistência equivalente quem é? Não é isso aqui, ó? Vou apagar. Não é isso aqui? A resistência equivalente? Produto pela soma? Então, a minha tensão vai ser I que multiplica R1, R2 sobre R1 mais R2. Então, isso aí serve para quê? Serve para eu saber qual é a tensão se eu conheço a corrente I. E conheço os resistores. Legal? Beleza. Assim, se eu substituir agora esse V nas fórmulas aqui de baixo, né, eu encontro que o I1 vai ser o quê? Vai ser, notem, aquela proporcionalidade que aparece na tensão, lá no divisor de tensão, ela também aparece no divisor de corrente. Agora presta atenção que agora é importante. Ó. V. Então olha só, é bem importante isso. R1, R2. Olha o que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem o I2, aqui tem o I1. Eu fiz esse cálculo, né? Para calcular o I1 e o I2. E apareceu isso aqui embaixo. Certo? E olha o que vocês podem ver agora. Aparece a proporcionalidade. Como assim a proporcionalidade? Proporcionalidade. Valor sobre a soma. Valor sobre a soma. É a proporção, né? Só que a proporcionalidade que aparece na corrente agora não é direta. Como assim não é direta? Lembra, lá na tensão, o que acontecia quando você trabalhava com a tensão? Ó, você tinha uma coisa assim no divisor de tensão, ó. A proporcionalidade aqui, ó. A tensão no resistor R2 era diretamente proporcional, né, ao resistor R2. Ok? Notem que isso não acontece quando você está trabalhando, né, com o divisor de corrente. Não é a mesma coisa, estão vendo? No resistor R2, a corrente é o R1 sobre a soma. Isso faz totalmente sentido. Porque olha o que vai acontecer. A corrente sempre é o quê? A corrente sempre é maior, né, onde a resistência é menor. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Se aqui eu tenho dois resistores, R1 e R2. R1 é maior. Onde a corrente vai ser maior também? Vai ser em R2, porque se tem mais resistência, se a resistência R1 é maior, a corrente vai ser menor. E aí faz sentido, porque justamente ó, é o valor da outra resistência vezes sobre a soma vezes a corrente original. É dividido proporcionalmente, eu sempre falo. Como é que você faz? Como é que você encontra? Divisor de tensão, como é que é? A tensão é o quê? Aquela resistência sobre a soma vezes a tensão total. Facinho, né? E divisor de corrente? É a outra resistência dividido pela soma vezes a corrente total. Entenderam o que eu estou falando? No divisor de tensão é a mesma resistência. No divisor de corrente é a outra resistência. Sempre lembrando que são duas. Certo? Por que são duas? Porque com dois a gente consegue fazer essa coisa aqui do produto pela soma, da coisa mais simples. Quando você trabalha com mais, fica um pouquinho mais complicado de você fazer isso. Normalmente, quando você tem mais resistores, o que a gente faz é o quê? A gente vai pegando 2 a 2. Pega 2, gera uma resistência equivalente. Aí pega essa resistência equivalente, pega o outro e assim por diante. Como assim? Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar, né? Antes de chegar isso aqui. Não quero chegar nisso aqui hoje, não vamos falar sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, e vamos calcular aqui nesse circuito, ó. Vamos pegar um exemplo do livro. Só um instantinho. Deixa eu pegar um exemplo do livro. É mais fácil. Deixa eu finalizar aqui. Vou descartar. Deixa eu pegar um exemplo do livro que é mais simples.
Aliás, vocês me desculpem, mas o livro vai estar lá no... Esse fim de semana eu acerto tudo, faço os vídeos, etc. Mas é que eu realmente não consegui, ainda tive que... quando terminou o evento, eu tive que escrever a matéria, dá um pouquinho de trabalho. E realmente eu fiquei um pouco ocupado. Deixa eu pegar um exemplo do livro aqui, né, que a transparência não me ajuda muito. Ah, ele já colocou lá? Não, né? Tá aqui, desculpa. Que exemplo você vai pegar? Já vou mostrar aqui. Legal. Deixa eu pegar aqui. É logo no início, capítulo 2, que é o seguinte, ó. Vamos aprender então agora o que a gente chama de associação de resistores. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui do livro. Deixa eu marcar. Então, olha só. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O que eu quero aqui? Ele pegou aqui um conjunto de resistores, certo? E ele quer saber aqui qual é a resistência equivalente. Como assim? Eu vou remover esses caras todos aqui e vou trocar por um resistor só. Aí a minha pergunta inicial aqui, para a gente começar a fazer esse problema, né? Será que ele escreve? Acho que não, né? Ah, desculpa. Será que ele escreve aqui? Tá? Será que ele consegue... primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, é assim como a gente vai fazer, a gente determinar, né, quem é que nesse circuito aqui... Deixa eu pegar essa imagem. Isso que, na verdade, o tablet é melhor, tá vendo? O PC às vezes atrapalha um pouco a gente. Né? Um pouco... Eu queria que ele pegasse essa imagem. O tablet é bem mais fácil de trabalhar. Queria capturar aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Não, esse não é o que eu quero. Muito menos coisa. Ah, captura de tela. Beleza. Consegui fazer o que eu queria. Ok. Copiar. Deixa eu ver se eu consigo agora colocar o meu OneNote aqui. Pronto, já encontrei.
Oi, o que foi? Não, justamente, é que eu peguei, que estava querendo achar. É por isso que é mais fácil trabalhar com o tablet. Você não tem tantas opções. E vocês me desculpem, mas eu estou usando pela primeira vez aqui no PC. Então, a coisa complica. Tá? Deixa eu só... Aí, se eu pegar aqui agora, ver se eu consigo colar. Beleza, pelo menos consegui fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Beleza, consigo. Então, olha aqui. O que a gente vai fazer aqui nesse... Se a gente quer resistência equivalente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar aqui, para facilitar, né, o cálculo disso, eu poderia fazer uma coisa complicadíssima. Como assim poderia fazer complicado? Mas dá sempre certo. Como assim resolver esse problema fazendo uma coisa complicada? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Colocar uma fonte de tensão qualquer aqui. Tensão V, pode ser qualquer. Pode colocar o valor que você quiser. Calcular todas as correntes aqui e todas as tensões. Se eu calcular todas as correntes, eu vou ter todas as tensões. Certo? E aí fazer V igual a RI, etc e tal, e descobrir o quê? Descobrir qual era a corrente total aqui e encontrar a resistência equivalente. Vocês concordam que se eu substituir por um circuito assim, ó, onde essa corrente I é a mesma corrente I que está saindo aqui da fonte, eu encontrei a resistência equivalente. Concordam comigo? Mas aí teria que descobrir quem é essa corrente, quem é essa corrente, quem é essa corrente. Isso é complicado, sim, é complicado. E não é isso que a gente normalmente faz. Mas poderia fazer dessa forma. Vocês concordam que a gente poderia fazer dessa forma? É óbvio que sim, era só calcular tudo, né? Como é que faria para calcular aqui? Usaria o quê? Leis de Kirchhoff da tensão, lei de Kirchhoff da corrente. Ó, aqui tem uma malha, aqui tem outra malha, aqui tem outra malha, aqui tem vários nós. E vocês calculariam todas as correntes, e calculando todas as correntes, descobririam a corrente total, e aí descobrindo a corrente total, vocês conseguiriam descobrir qual é a resistência equivalente. Essa é uma maneira que foi a que a gente fez. Se você pensar bem, quando eu peguei dois resistores e quando eu peguei dois resistores em série e dois resistores em paralelo, não foi o que eu fiz? Eu não peguei lá e botei que V igual a resistência equivalente vezes o I? Não fiz isso? Não fiz isso quando eu fiz para dois resistores e para dois? Fiz. Só que fazer isso para um número grande não é muito sensato. A gente pode usar já o quê? O que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que resistências em série, né, podem ser somadas. Resistências em paralelo, né, podem ser substituídas pelo... Qual o valor quando é em paralelo? Produto pela soma. Série substitui pela soma. Paralelo, produto pela soma. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chegar agora e ver quem é que está em série, quem é que está em paralelo. Ó, isso aqui é um nó só, concordam que é um nó só? É um nozão, certo? Legal? Aqui, ó, tem um nó também. Aqui tem um nó. Aqui tem um nó. Certo? Acabou? Na verdade, teria um nó aqui, né? Se você colocasse uma fonte aqui, outro nó aqui embaixo. Mas acabou. Certo? Aí eu pergunto, o que é que são resistores em série? São resistores que dividem apenas, né, um nó. Estão conectados em apenas um nó. Certo? Ok? Legal? E aí? Tem gente em série aí? Quem é que está em série aí? Quem é que está em série? Vamos lá. 4 com 8. 1 com o... Ó, 1 com o 5. Esse cara está em série. Né? É o único nó que é esse aqui. Legal? Esse cara está em série. Ah, o 2 está em série com 3. Não.
Por que o 2 não está em série com o 3? Porque aqui nesse nó tem outro cara. Certo? Por que o 1 está em série com o 5? Porque no nó aqui, ele está... Tem algum outro cara aí? Tem ninguém, então o 1 está em série com o 5. Eu posso substituir esse cara por quanto, então? Eu posso substituir, eu vou fazer o desenho de novo, todinho. 4, 2, e agora, aqui, 3, aqui, 6, e aqui, 8. 2, 3, 6, 4, 8, e agora aqui eu faço o quê? Eu coloco quem? Quanto é que é esse cara aqui agora? 6. Certo? Não é isso? 1 mais o 5. Legal? Tem mais gente em série aí? Agora? Tem gente em série aí? Não. Tem gente em paralelo? Tem. Quem está em paralelo aí? O 2 com o 3? O 4 com o 2? Não. O 2 com o 6? Não, paralelo tem que ser só 2 nós, ó. Tem esse nó aqui, agora tem esse nó aqui e tem esse nó aqui. Esses dois aqui não vão ser usados, tá? Certo? Eles estão soltos ali. Tá? Então o que vai acontecer? Mas o 2 com 3 aqui está em série, 2 e 3, não, tem o 6. Quem é que está em paralelo aí, galera? Ó, esse é o mesmo nó. Quem é que está em paralelo? 6 e o 3. Estão vendo? O 6 e o 3 estão em paralelo. Então a gente vai desenhar de novo, ó. 4, 2. E agora, quanto é que vai ser esse resistor? 6 com 3. Faz a conta. Essa não precisa da calculadora não, galera. Vamos lá. 6 vezes 3. 6 vezes 3. 18. Dividido por 6 mais 3. 9. Dá? 2. Legal. Aqui tem o 6. Aqui tem o 8. Legal. Continua aí. Tem gente em série? Agora tem. Mas não tinha. Não tinha, porque tinha 2. Que estavam em paralelo. Eu transformei ele em série e aí ficou em série. Desculpa, eu transformei ele num só e aí ficou em série. Quanto é que esses caras aqui? 4. Então ficou aqui, ó, 4. Aqui ficou 4. Aqui ficou 6. E aqui ficou 8. Então, ó, daqui foi para cá, daqui foi para cá, daqui foi para cá. Legal. O que mais? Agora, o que tem aí? Tem o 4 e o 6 em série? Paralelo. Quanto é que vai valer? Vai valer 6 vezes 4 sobre 6 mais 4. Né? Aí você tem que usar calculadora, Bel, que não dá certo. Só botar a vírgula, né? Vai dar quanto? 2,4. Legal? Continuando. Aí ficou 4, 2,4 e 8. Certo? Agora, quem está em série? 3 caras em série. Certo? Não precisa pegar 2 em 2. Tem 3 caras em série. Né? Compartilham esses nós aqui, ó. Corrente é uma só. Vai dar quanto? Vai dar a resistência equivalente igual a quanto? 8 mais 4, 12, mais 2,4. O quê? Ohms. Legal? Então, o que a gente viu? Poxa, fazer essa parte de resistências em série e em paralelo é bem tranquilo, né? Parece tranquilo, parece? Então vamos fazer um exercício vocês agora, né? Um exercício do livro.
pegar um do livro agora, tá? Mais difícil. Ó. Ué, não colou por quê? Você colou lá em cima? Não.
meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte, né? Já que a gente não consegue, né? Vamos apelar, né? Pelo menos dá para botar as duas imagens juntas aqui, né? Vamos fazer esse aí. Consigo desenhar? Consigo. Vamos fazer esse aí então, ó. O que a gente pode fazer? Quem é que está em série aí? Olha só. Isso aqui quer dizer o seguinte, que esse resistor aqui, ele vem daqui para o D, estão vendo? Vocês estão vendo os nós? Presta atenção. Quais são os nós que tem aqui? Tem esse nó D aqui. Esse aqui é o mesmo, não é? Não é o mesmo? Aqui tem 1, 5, 4, 1, 3, 6, 12 e 10. Presta atenção. Olha só o que eu vou fazer e que vai facilitar pra caramba o meu problema. Quer ver? Olha o que eu vou desenhar aqui. Eu vou desenhar o circuito novamente. Agora preste atenção, olha aqui. O que eu esqueci de desenhar por enquanto? O que eu esqueci de desenhar por enquanto? Eu não desenhei. É o 12, não é? Agora preste atenção. O 12, isso aqui ele não chamou de nó B? É o mesmo nó, não é? Não é o B? Sim ou não? Legal. Isso aqui não é o D? Não é? O que é o 12? É um resistor que vai da onde? Do D para o B, não é? Presta atenção.
Desenhei ele. É o mesmo circuito? É. É o mesmo circuito. Tá mais fácil agora de fazer? Tá. Tá mais fácil de fazer. Isso aqui vai dar quanto? Hein? 6. Isso aqui vai dar quanto? Já estou fazendo do jeito que vocês vão ter que fazer numa prova, que não tem que ficar pensando, escrever, se desenhar de novo, você não consegue fazer o tempo todo. Quanto é que dá esse bolão aqui que eu coloquei? Dá quanto? Por quê? 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. 6 vezes 12, 72. 6 mais 12, 18. 72 dividido por 18, 4. Então isso aqui dá 4. Esse 4 e esse 4 vai ficar em paralelo? Vai. Certo? Quando são dois em paralelo, quanto é que dá? É sempre dividir por 2, pessoal, quando é igual. Vou fazer a conta. Certo? Ok? É 4 vezes 4 dividido por 2 vezes 4. Na verdade é R vezes R dividido por 2 mais R. Não é? Desculpa, por R mais R. Não é isso? Então fica R ao quadrado dividido por 2R. Corta o R de baixo com R ao quadrado de cima, dá R sobre 2. Então sempre que tiver 2 iguais, só divide por 2. Tá legal? 3 iguais também pode só dividir por 3. É a mesma coisa. Então, vai dar quanto? Vai dar 2. Aí eu vou desenhar. Agora ficou confuso. Vou fazer assim, ó. 10, 1, 2, 6, 3. Legal? Dividir, desenhei de novo, porque agora às vezes fica confuso. Então, eu desenhei de novo. Tem gente em série aí? Tem gente em série, tem gente em paralelo? Tem gente em série, tem gente em paralelo. Quem é que está em série? Tá quem? 2 e 1. Quem é que está em paralelo? O 6 e o 3. Concordam comigo? Ah, não, eles estão assim. Estão inclinados. Né? Ok? É a mesma coisa. Dá para substituir isso aqui por quanto? Por quanto? 3. Isso aqui. Quanto é que é? É quanto? 2. Isso aqui é 2, certo? 6 vezes 3, 18. Por 6 mais 3, 9. Legal. Acabou? Não, aí ficou assim, ó. É bom desenhar de vez em quando para você não se perder. 10, 2 e 3. Certo? E agora, ficou como? 3 e 2 em paralelo. Certo? Vai dar quanto? Vai dar 6 sobre 5. Não é isso? 6 sobre 5. 1,2, não é isso? Então isso aqui vai dar 1,2. Quanto é que vai dar a resistência total? 11,2. Certo? 11,2. Ok. E agora? Deixa eu voltar no meu exemplo. Então, para a gente terminar a aula. Desculpa a demora aí, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. E aí eu vou perguntar para vocês, ó. Esquece o que está escrito ali, transformações. Olha esse circuito aqui. Para variar não está aparecendo a caneta de novo. Olha o circuito que está aqui. Ah, ele deixou. Obrigado. E me diz aí, quem é que está em série? Quem é que está em série aí?
Na verdade, tem coisas em série aí, mas não vai adiantar muito para encontrar minha resistência equivalente. O que tem em série aí? A fonte com o resistor R1, certo? Mas isso não ajuda para eu encontrar minha resistência equivalente, não é? Se eu não tivesse colocado aquele resistor R1, não teria ninguém em série. Tem alguém em paralelo? Não tem ninguém em paralelo. Não tem ninguém em paralelo. E aí, como é que resolve isso? Se eu pedisse para vocês resolverem, como é que eu encontraria a resistência equivalente nesse caso aqui? Se você não tem nada em série, não tem nada em paralelo. Sabe o que você teria que fazer? Você teria que descobrir qual é essa corrente aqui. I. Se você descobrir essa corrente aí, né, o que você vai ter? Você vai ter que V sobre I vai ser o quê? A resistência equivalente. Se eu conheço o valor de V, se eu conseguir descobrir quem é o valor de I, eu encontro a resistência equivalente. Concordam comigo? Sim ou não? Não foi o que eu fiz sempre? Quando eu peguei dois resistores, eu não fiz isso. Quando eu peguei dois resistores em série, eu não fiz isso. Quando eu peguei dois em paralelo, eu não fiz isso. Então, poderia fazer dessa forma. Isso dá certo? Dá certo. Tem como descobrir essa resistência, como descobrir esse I aí? Tem como descobrir esse I aí. É trabalhoso? É trabalhoso. É trabalhoso. Quantas correntes eu teria aqui? Quantas correntes eu tenho aqui nesse circuito? Vamos lá. Vamos chamar isso aqui de I1. Quem mais eu tenho? I3, I2, I4, I6 e I5. Quantas correntes são? Quantas são, galera? 6. Então eu teria que fazer usando lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes e lei de Ohm, encontrar os valores de I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Na verdade, só preciso de I1. Mas para encontrar o I1, eu vou ter que encontrar todas as outras, que são 6. Vai dar um sistema complicado de fazer. Ah, ele reduz, claro que reduz. Né? Reduz, porque você vai ver, por exemplo, quanto vale I1? I2 mais I3. Já reduzi. Em vez de ser 6 equações, passam a ser 5. Eu substituo o I1. Quanto vale o I1? Você também pode dizer que o I1 vale o I5 mais o I6. Concordam que o I1 vale o I5 mais o I6? Aí já virou um 4x4. Certo? Mas vai dar trabalho. Tem alguma outra forma de fazer? Tem, a gente vai mostrar como é que é. Quando você não tem nem em série nem em paralelo. Aí você normalmente tem estruturas em estrela e em triângulo, ou em delta estrela. Né? O pessoal também chama de delta asterisco. Tem vários nomes. Delta Y, tá? Ou o delta, porque é um triângulo, né? E o Y, porque é um Y. Tá? É muito chamado de delta estrela ou estrela delta. A gente vai ver isso na aula que vem. Certo? Para fazer algumas associações de resistores de uma maneira simples, só usando essas regras. Legal? Beleza. Falou, desculpa aí a complicação, mas pelo menos foi. Até segunda-feira.